Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui para conversar com vocês sobre NFL. Vamos seguir na nossa série de previews divisão por divisão. Falaremos da NFC Sul no programa de hoje. Antes, começaremos com a notícia do dia, uma notícia importante. Brandon Aiyuk, wide receiver do San Francisco 49ers, pediu para ser trocado, um dos melhores wide receivers da NFL. E aqui comigo para falar sobre esses assuntos está o meu amigo João Eduardo Dutra, jornalista do jornal A Tribuna, um dos principais especialistas em college football aqui no Brasil. João, superamos ali um momento bem complicado na nossa amizade, que foi o nosso programa ali, o debate dos 32 quarterbacks, ranking dos 32 quarterbacks titulares. Talvez eu tenha falado mal de você aqui em alguns programas, talvez eu tenha falado que a gente brigou. Não é verdade, a gente tem conversado basicamente diariamente. Inclusive, estava confirmando com o João que ele vai vir ao meu aniversário mês que vem, então tá tudo bem. A amizade continua firme e forte. Como é que você tá, João? Eu estou bem. Eu confesso que eu senti minha orelha queimar alguns desses dias. Senti que o Gabriel ficou ressentido depois da aula que eu dei ele no podcast dos 32 quarterbacks. Senti que o povo ficou do meu lado. Não foi o que eu senti. Não, mas eu senti. Você é um gatekeeper. Você só vê dentro da sua bolha. Eu tenho acesso ao povão. Eu senti que ele ficou do meu lado. Mas enfim, estamos de volta. Muito feliz de estar aqui. Cada minuto que eu passo fazendo alguma coisa é um minuto que eu não estou pensando em torrar meu rico dinheirinho e comprar um PlayStation 5 só para jogar o jogo novo do college football. Então como é que fala? Cabeça vazia, oficina do diabo. Então tem que ficar sempre em movimento. O diabo, no caso, Electronic Arts, né? Que não lançou esse jogo pro computador, né? Que tá me deixando maluco também. Eu não tenho videogame dessa última geração, né? Eu tenho um Xbox One que tá fazendo hora extra, coitado. Trabalhou muito por 10 anos. Mas, enfim, o espaço aqui era pra você pedir desculpa inicialmente, né? Mas, enfim, eu vou interpretar como seu pedido de desculpas implícito, seu retorno aqui ao podcast Cara dos Esportes. Vamos começar falando sobre o Brandon Aiyuk, antes de entrar no preview das divisões, né? A gente já fez, aliás, preview da NFC Leste no episódio aberto do podcast Cara dos Esportes. Fizemos a AFC Sul no episódio do meio da semana passada, exclusivo para apoiadores. E o primeiro episódio foi sobre a AFC Oeste. Então, se você quer ter acesso ao preview de todas as divisões, se torne apoiador. Link tá na descrição, você paga por Pix. Muito simples, muito fácil, muito seguro. Tem acesso aos podcasts extras, enfim, meus textos nas newsletters. Dependendo do plano, tem um grupo lá no WhatsApp pros apoiadores. Link tá na descrição, a temporada tá chegando, uma boa hora para você se tornar apoiador. João, aconteceu o esperado. O Brandon Aiyuk pediu para ser trocado, o wide receiver do San Francisco 49ers, ele que tá numa disputa contratual com a equipe, né? Ele que tá entrando no último ano de contrato dele, né? A renovação automática de 5º ano. O 49ers, todo mundo sabe, tem um elenco caro, tem vários jogadores ali que são o melhor da posição ou estão na discussão ali top 5, top 3 e tal. Não é fácil manter um elenco desse por muito tempo. A equipe renovou com vários, mas aí vai chegando um momento que fica difícil. Não conseguiu a extensão com o Brandon Aiyuk. O que saiu a notícia é que eles não conversam de verdade desde maio, né? Então aí 2 meses que não tem nenhum progresso. O que saiu é que o 49ers não vai... O Brandon Aiyuk pediu troca e a resposta do 49ers foi não. Eles não pretendem trocar o 49ers, trocar o Brandon Aiyuk. A gente sabe que o último acordo coletivo tornou bem difícil os jogadores fazerem greve, porque as multas são muito pesadas e os times não podem perdoar essas multas. O que a gente tem visto é fazer a famosa greve dentro do CT, né? Que o cara vai pro CT, bate o cartão ali, mas não treina de verdade, senta ali na reunião, mas não participa de verdade e tal. Meio que um protesto silencioso dentro do centro de treinamento da equipe.
que, ao que tudo indica, vai ser esse o caminho do Brandon Ayuk, né? Porque o 49ers não parece ter planos de abrir mão dele. É uma situação que já tava se arrastando, né? Inclusive, quando sai a notícia hoje, eu tive até um certo efeito Mandela, que eu falei, já não tinha pedido pra ser trocado? Porque já tá há algum tempo Brandon Ayuk e 49ers nem tanto porque é a organização, né? Mas o Brandon Ayuk trocando farpas, jogando em direta pra outros times. Então, é uma situação que já tá se arrastando, e como você falou, os 49ers têm um elenco caro. Os 49ers não estão pensando, não, a gente pode tomar uma facadinha agora do Ayuk e a gente se resolve ano que vem. Não, os 49ers estão pensando, não, a gente tem que ganhar esse ano, e ano que vem. Então, faz sentido. A maioria dos wide receivers, acho que do nível, do talento do Brandon Ayuk, já esperavam ter essa situação resolvida nesse momento, e ele não tem. Então, eu acho que faz sentido para ele pedir essa troca, mas faz sentido o 49ers também falar assim, não, a gente não é obrigado a dar essa troca, a gente não vai fazer isso. E, sinceramente, eu desacredito que tenha algum valor que os 49ers possam receber, pelo menos pensando na montagem do time para esse ano, que é um time que foi pro Super Bowl no passado, é um dos melhores times da NFL, não tem nada que eles possam receber que vai fazer valer a pena, pelo menos pensando nesse ano. Aí, se os 49ers tivessem outra cabeça, fossem um outro time, de repente eles poderiam trocar ele pensando no futuro. Mas os 49ers não é um time que pensa no futuro, é um time que pensa no agora. E tem que potencializar o agora. Então, manter ele, eu acho que é um movimento certo. E, como você falou, a greve agora ela é muito mais recatada. Guerra Fria, né? É uma greve que não é tão greve assim. O cara vai e ele vai perder, ele deve perder algum jogo da temporada, perder o training camp, mas vai jogar a temporada. Vai jogar, e até porque, se ele pediu para ser trocado, e os 49ers não trocarem ele, esse já passa a ser uma audição no último ano para quando ele entrar na free agency. Os 49ers podem deixar ele ir, ou podem tentar a franchise tag, mas ainda assim ele é um cara que não pode simplesmente parar de jogar. É um cara que tem que continuar jogando. Então ele vai jogar esse ano. Então é uma situação que se arrastou bastante, e eu acho que os dois lados acabam tendo um ponto. Eu tive a mesma reação que você, né? Tipo, quando eu vi a notícia, peraí, o Brandon Ayuk já não tinha pedido pra ser trocado, a gente já não tinha falado sobre isso até no podcast aqui, mas ele oficializou, né, agora. E a data não é coincidência. Hoje, a gente tá gravando 16 de julho, foi o dia que os calouros do San Francisco 49ers se apresentaram pro training camp, né? Os veteranos vão se apresentar no dia 23, né? Então não é coincidência, né? Lembra muito o pedido de troca do Lamar Jackson, que aconteceu, tipo, minutos antes da coletiva do John Harbaugh, head coach do Baltimore Ravens, na reunião dos donos, né? Então, o agente do Lamar fez isso pra justamente ter a bomba e fazer o técnico ter que responder essas perguntas, né? É que é tudo jogada, né? Tudo ali, disputa contratual e tal, e eu concordo com o João, eu acho que o plano dos 49ers não é trocar o Brandon Ayuk, né? E eu tenho falado isso ao longo da off-season. O plano dos 49ers parecia ser ter mais um ano com esse time e aí dar uma reformulada. Não digo nenhuma reconstrução, uma reformulada na próxima off-season, porque além do Brandon Ayuk, que seria free agent na próxima off-season, né? Claro, tem a franchise tag e tal, tem o Brock Purdy também, né? E o Brock Purdy, pelos contratos recentes que a gente viu, o Trevor Lawrence assinar, Jared Goff e tal, o Brock Purdy, ele não tem por que assinar um desconto, né? Ele vai assinar ali $50 milhões por ano e é o preço de um quarterback que atuou no nível do Brock Purdy, né? E aí você tem o Brandon Ayuk também, que é um cara de $30 milhões por temporada, né? Eu sei que eu até separei aqui uma lista de nomes que eu quero falar pra gente contextualizar um pouco o Brandon Ayuk em termos de talento, porque eu não sei se eu não sei se ele tem a reputação que ele deveria por ele jogar num time que tem aí uma profundidade em comum na NFL, né? A forma como a bola é dividida e tal é diferente da maioria dos times, né? A gente não tá acostumado a ver times da NFL com uma profundidade tão grande quanto
quanto esse time do San Francisco 49ers, mas é um time que vai passar por mudanças na próxima off-season, né? E você olha aqui... Pode falar. Eu acho que só um detalhe que passa um pouco despercebido é o fato do Brandon Ayuk talvez ser o sexto jogador mais relevante do ataque dos 49ers, meio que encobertou o fato dele talvez ser o segundo melhor. Ele tem qual é a diferença entre um e outro? Pela percepção que se tem dele, muita gente considera ele um jogador tier 3 ou 4 do ataque dos 49ers. Ele não é o Trent Williams, ele não é o Christian McCaffrey, ele não é o Brock Purdy, ele não é o George Kittle, ele não é o Deebo Samuel, que são caras que têm mais história, têm mais casca nesse time dos 49ers. Mas as últimas temporadas dele não condizem com esse status que ele tem. As últimas temporadas dele diz que ele é uma das principais armas dos 49ers. Se você tirar ali o Christian McCaffrey, ele é o cara que o Brock Purdy olha. Então eu acho que isso também ficou um pouco, não sei, o wide receiver geralmente é um pouco assim, um pouco diva, e ele sente isso. Então talvez ele seja um cara que, eu já não ganho o respeito que eu mereço nesse time. Ele quer ser visto como um dos principais jogadores 49ers e hoje ele não é visto assim. Embora ele seja, ele não é visto desse jeito. E eu já não tô ganhando respeito dentro do campo, eu não vou ganhar o respeito também no meu salário. Então o wide receiver geralmente é o cara que fala, então vou embora. Ele é o cara que não tá pensando muito, não, vamos ver, esse ano de repente pode ganhar o Super Bowl, tudo. Mas não, ou me dê o meu respeito, ou eu vou embora para outro lugar. Eu acho que, vamos supor, a gente faz uma enquete com 100 torcedores que estão indo pro jogo da NFL lá em São Paulo em setembro. Você pergunta pra eles quem que é o melhor recebedor do San Francisco 49ers. A maioria das pessoas vai dizer Deebo Samuel. Mas o desempenho recente, pra mim, não tem dúvida. O Brandon Ayuk é um jogador melhor e eu diria que um jogador mais importante que o Deebo. O Brandon Ayuk, de fato, é um jogador melhor ou ele é um recebedor melhor? Eu acho que é um jogador melhor. Eu acho que o que ele faz é mais difícil do que o Deebo Samuel faz. Mas assim, o time... Eu peguei aqui os 6 maiores cap hits do 49ers na próxima temporada, né? São os 6 jogadores que custarão mais caro ao time na folha salarial na temporada 2025. O Trent Williams, número 1, 34 milhões. Fred Warner, número 2, 29 milhões. Javon Hargrave vem logo depois com 28. Deebo Samuel, 24. George Kittle, 21. Nick Bosa, 20. Calma aí que meu alarme aqui despertou porque eu tenho que tomar um remédio, mas deixa eu concluir meu ponto aqui. O Trent Williams é um cara que eu acho que é de reestruturação. E ele é um cara que tem que ser ano após ano, né? Porque ele é um cara já de 37 anos. O Nick Bosa pode ser um candidato a dar uma reestruturada nesse contrato pra, de repente, diminuir esse valor. O Deebo Samuel eu acho que é um cara que não vai estar no time em 2025. O Javon Hargrave, idem. Por esse valor eu acho que é impossível ele tá. Talvez uma reestruturação. O Fred Warner é um cara de reestruturação também. Então você tem que abrir espaço ali. Basicamente você vai assinar um cara de 50 milhões e um cara de 80 milhões, né? Um cara de 30 milhões e um cara de 50 milhões, né? Porque o Brock Purdy vai ser mais ou menos isso, né? Então, você vai ter que... Você não vai poder ter mais esses luxos, né? Você vai ter que ter algumas escolhas duras ali. Então, eu acho que a escolha do 49ers deveria ser por manter o Brandon Ayuk e se desfazer do Deebo Samuel, mas não sei, porque assim, o 49ers poderia renovar o contrato com ele, daqueles contratos que a maior parte do dinheiro vem na segunda temporada, né? Que mantém o cap hit dele baixo, né? Não é um problema isso, mas ao mesmo tempo essa renovação não sai, né? Então eu sinto que tem alguma hesitação do lado do 49ers. E tem um ponto importante também, né, João? Que vale muito bem a gente lembrar. Eles draftaram um wide receiver na última temporada, né? Eles draftaram... no último draft. Na primeira rodada. Não foi um cara de quinta rodada. A escolha de primeira rodada deles foi o wide receiver Rick Pearsall, né? Da Universidade da Flórida, se eu não me engano. Meio que é uma cartada ali que, se você sair, a gente tá se preparando pra você sair, né? Já dava um indicativo. Eu não digo um indicativo que eles queriam perder o Brandon Ayuk, mas é meio que,
um plano B, em caso, se for necessário, a gente perder o Brandon Ayuk. E até a situação do draft já foi um indicativo e só corrobora com o que a gente estava falando. Porque quando o Rick Pearsall é draftado, todo mundo fala, substituto do Brandon Ayuk. Porque a situação já estava se arrastando no draft. No draft já parecia que era terra arrasada, que o Brandon Ayuk estava esperando não acabar, ou ia ser trocado. Muita gente esperava que o Brandon Ayuk pudesse ser trocado no draft. Não foi. Então é uma situação que já vem se arrastando há um tempo, né? Mas enfim, vamos... O que eu separei aqui, lista de nomes de wide receivers. Foi você que fez o top 5 wide receivers comigo? Não, né? Não. Eu fiz todos os top 5 ruins, não sei se você lembra disso. Tipo quarterback, né? Quarterback não foi top 5, foi top 32. Touché. Desculpa ter que te ensinar números, essas coisas, mas... Touché. Já te ensinei sobre quarterback naquele programa. Foi um desastre aquele programa. Eu vou refazer, eu já falei com o Caio Miari. Vamos fazer um novo e vou deletar aquele antigo com o João. Mas assim, Duvido, aquele programa deve ter bombado. O pessoal gosta de ver. Um dos que eu recebi mais mensagens sobre foi aquele programa. O pessoal gosta de ver. Não vou colocar a ordem aqui, mas os 5 wide receivers que formaram o meu top 5, porque eu quero que você vá lá e escute o podcast Top 5 Wide Receivers quando você terminar esse programa aqui. Ja'Marr Chase, A.J. Brown, Davante Adams, Justin Jefferson, Tyreek Hill. Todos melhores que o Brandon Ayuk. Claramente. CeeDee Lamb é melhor que o Brandon Ayuk. Claramente. A gente tem 6 wide receivers. A partir de agora, eu tenho o Brandon Ayuk como o meu 7º melhor wide receiver na NFL. Você tem uma morra... Tem caras que são... que eu acho que podem ser melhor. Uhum. E tem mais potencial. Por exemplo, o Amon-Ra St. Brown é mais novo que ele, se eu não me engano. Sim, mas também não é muito mais novo. E a questão é que você olha aqui, top 25 jogadores que receberam mais alvos. Top 22. Não, 25. Top 25 jogadores que receberam mais alvos na temporada. O Brandon Ayuk não tá na lista, né? É questão de oportunidade. Ele teve 105 alvos na última temporada, né? Enquanto o CeeDee Lamb, eu acho que ele teve 160... 181, né? Então, a diferença dele é que ele não tem o mesmo volume, né? Ele foi segundo time All-Pro na última temporada. Então, Amon-Ra St. Brown, eu acho que o Ayuk é melhor. Mas... Eu prefiro ter o Amon-Ra St. Brown no time. Mas estão no mesmo patamar, né? Isso a gente concorda. Mike Evans, nessa altura da carreira, eu acho que é discutível. Claro que você não vai discutir o que o Mike Evans já fez como jogador. Mesma coisa com o Cooper Kupp. Eu acho que nesse momento, você prefere pra... O Puka Nacua também é um cara, DK Metcalf. Pra 2024, eu preferiria ter o Brandon Ayuk em relação a esses... Acho que sim, cara. Pra 2024 apenas. Não seguindo em frente. Estão no mesmo patamar. Estão no mesmo patamar, não estão? Brandon Ayuk ou Garrett Wilson? Então, o Garrett Wilson é outro cara que... ele tem mais evoluído, o teto é muito maior, mas nesse momento, eu acho que o Brandon Ayuk... O Brandon Ayuk é um wide receiver melhor. Eu sabia que você ia citar o Garrett Wilson. Pra quem não sabe, o João torce pro New York Jets. Mas, assim, é esse tipo de cara que a gente tá falando. E o Amon-Ra St. Brown, que é um cara que a gente concorda que tá no nível parecido do Brandon Ayuk, acabou de assinar por $30 milhões por temporada, né? Então, é um contrato relativamente fácil de chegar ao valor. Mas a questão, eu acho que não é o Amon-Ra St. Brown e o Brandon Ayuk estarem no mesmo nível. É o que o Amon-Ra St. Brown representa pro ataque do Detroit Lions e que o Brandon Ayuk representa pro ataque dos 49ers. Os dois podem estar no mesmo nível técnico. O Amon-Ra St. Brown é um cara muito mais impactante no ataque dos Lions do que o Brandon Ayuk é no ataque dos 49ers. Por isso que o Brandon Ayuk pediu pra ser trocado, pra um time que ele possa ter 150 alvos, né? Porque eu acredito que o Brandon Ayuk num time que ele vai ter um volume alto, assim, de alvos, como um wide receiver 1 tradicional, eu acho que tem totais condições de ter a mesma produção desses caras, né? Que a produção dele, você vê a produção de eficiência, tipo, jardas por rota corrida, né? Que é uma métrica que mede muito bem a eficiência dos wide receivers. Ele foi o 6º colocado, então ele tá nesse patamar, né? De jogador, então... o 49ers espera que vai conseguir ter um luxo desse, né, de ter um cara como esse no seu time, e vai pensar em 2025. Parece ser o plano do 49ers, só que a questão é se o Brandon Ayuk vai estar num espaço mental bom o suficiente pra ser o cara que foi segundo time All-Pro na última temporada
com essa situação contratual não resolvida, ele é um cara que ele vai entrar em campo não estando 100% fisicamente, sem um contrato a longo prazo? Não vai. Quem você prefere? Brandon Ayuk ou T. Higgins? Calma aí que eu tava espirrando. O João, pô, baita profissionalismo jogar a bola de volta pra mim aqui comigo. Eu não vi que você tá espirrando, mas eu comecei a perguntar antes de você começar a espirrar. Claro que você viu que eu tava espirrando. Eu acho que o Brandon Ayuk é mais jogador. Até por uma margem significativa. É? Eu acho. Eu acho que eles são patamares diferentes, inclusive. Como diria Bruno Henrique. O T. Higgins hoje, você acha que ele movimenta qual escolha? Eu acho uma escolha de segunda rodada. Brandon Ayuk então de primeira? Sim. Se acontecer. É uma troca que eu não sei se muitos times fariam, né? Porque é tipo a questão dos Giants trocarem pelo Brian Burns, né? Que você dá a escolha de primeira rodada mais o contrato, que é pesado. O Davante Adams foi trocado por quanto? Uma escolha de primeira rodada e acho que troco, assim, tipo, terceira e tal. Tyreek Hill também, né? Tyreek Hill foi, mas foi tipo uma primeira e acho que uma segunda. Esse é o tipo de retorno do Ben Ayuk hoje? Eu só tô confirmando aqui, o Brian Burns não foi uma escolha de primeira rodada, né? Foi escolha de segunda rodada e quinta rodada, né? Que também tá muito longe. Repete a pergunta, por favor, que eu não tava prestando atenção, desculpa. O Brandon Ayuk hoje movimenta um retorno nível Tyreek Hill e Davante Adams? Essa é a questão, eu acho que seria tipo Brandon Ayuk e uma escolha de quinta rodada por uma escolha de primeira rodada. Eu acho que o 49ers teria que mandar um troco, né? Porque ele não é o Tyreek Hill e não é o Davante Adams, né? Eu acho que é esse tipo de valor que ele comandaria no mercado. E aí a questão é que você... Por exemplo, o meu primeiro pensamento foi, o Brandon Ayuk no Buffalo Bills eu acho que seria espetacular. Mas o Buffalo Bills... você vai dar a escolha alta e vai renovar o contrato dele, é pesado, né? E aí você começa a pensar em times que estão com quarterbacks mais baratos. Os Texans já investiram pesado na posição de wide receiver, né? Na off-season. Mesma coisa os Chicago Bears, né? Usaram uma escolha de primeira rodada, trocaram pelo Keenan Allen. O Pittsburgh Steelers, cara, seria uma boa, né? Mas é um time que historicamente não precisa disso, né? Porque eles vão muito bem selecionando. Já jogou um verde pros Steelers esse ano. Sim, eu acho que ele gostaria. Eu acho que ele gostaria muito do Washington Commanders, que eu acho que é outro time que eu citaria aqui, né? Porque ele jogou com o Jaden Daniels, né? Na Universidade de Arizona, se eu não me engano, né? Arizona State. Isso, Arizona State. Então, é um time que faria bastante sentido. É um time que tem dinheiro pra pagar o Brandon Ayuk, né? Então, enfim, vamos ficar de olho. Acho que o Commanders vai ser um time muito especulado, mas eu acho que ele vai... Assim, pra gente encerrar essa parte aqui, previsões... Eu acho que o Brandon Ayuk vai ter que engolir seco e vai ter que jogar e aí vai ter que revisitar essa situação na próxima off-season, porque ele não tem muita margem, não tem poder de barganha aqui, né? Porque o 49ers tem ele esse ano e pode usar tag no outro ano, né? Por mais que... 2 vezes pode usar tag. Exatamente. O medo é, tipo, será que eles vão querer usar a tag no Brock Purdy, né? Mas normalmente esses contratos de quarterbacks saem mais fácil do que de jogadores de outras posições, né? Porque, quem que não vai pagar o quarterback? Então, eu acho que ele vai ser um 49er pelo menos mais uma temporada. E você, João? Eu também acho que vai. Acho que ele vai acabar tendo que jogar essa temporada dos 49ers. Vamos seguir pro preview aqui da divisão NFC Sul, né? Divisão do Atlanta Falcons, Tampa Bay Buccaneers, New Orleans Saints e Carolina Panthers. Vamos começar pelo Atlanta Falcons, João. Favorito para vencer a divisão, 1,83 as odds para vencer a divisão. Over-under de vitórias 9,5, é o mais alto também, obviamente, né, da divisão. Eu pedi pro João separar uma pergunta, né, sobre a equipe, né, pra temporada. Como eu tenho feito esses previews aqui, eu separei uma também. E eu acho que é bem óbvio, é capaz de ser a mesma sua, João. O que esperar do Kirk Cousins? Porque... é um quarterback mais veterano, 35 anos, se eu não me engano, que tá vindo de uma ruptura de tendão de Aquiles, né? Que teve toda aquela história do Aaron Rodgers voltar na última temporada, mas a gente não sabe o quão realista foi, né? Tendão de Aquiles costuma ser uma lesão bem séria.
Se o Kirk Cousins for o Kirk Cousins, esse time tá bem acima, na minha opinião, na divisão. Porque você olha pro nível de talento, uma linha ofensiva muito sólida, Drake London, você tem Bijan Robinson, você tem Kyle Pitts, você tem Darnell Mooney e Rondé Moore, que são 2 wide receivers que eu gosto. Zach Robinson, coordenador ofensivo ali da coaching tree do Sean McVay. Acho que esse é um time que pode ter um ataque muito bom, um ataque top 10 na NFL. Só que, se for um Kirk Cousins, uma versão piorada, e é o que vai definir o teto do Atlanta Falcons, né? O quão perto do Kirk Cousins pré-lesão ele vai estar. Essa de fato é uma questão para o Atlanta Falcons esse ano. Tanto é que eu não sei quão confiantes eles estão no Kirk Cousins pela escolha de primeiras rodadas dele, que foi um quarterback. Mas a minha pergunta não foi essa. A minha pergunta foi: o Arthur Smith era o problema? Ou as peças que estavam com defeito? Porque você falou muito bem, tem muitas peças esse ataque, jogadores de muito potencial, que ainda não mostraram nada na NFL. Tudo bem que o Kyle Pitts acaba saindo como bode expiatório, até por ser o mais velho deles, mas você tem o Drake London, que é um wide receiver de primeira rodada, você tem o Bijan Robinson, que é um running back de primeira rodada, você tem outros, o Kyle Pitts, como a gente já falou, você tinha o John Smith no ano passado, você tem agora um trio de wide receivers muito bom, você tem uma linha ofensiva muito boa. O que faltava para esse ataque do Atlanta Falcons deslanchar? Muita gente achava que era quarterback. Agora já tem 2. A questão é que, assim, se o Kyle Pitts fosse o Drake, o head coach dele era o Kendrick Lamar, né? Era o cara que mais odiava o Kyle Pitts no mundo, era o Arthur Smith, né? Mas será que era? Porque por muito tempo a gente assumiu que era. Não, o problema era o Arthur Smith que não sabia usar esses caras. Mas aí troca de head coach, troca de quarterback. E esses caras continuam não produzindo? A gente vai ver. Talvez a gente tenha que mandar uma carta de desculpa pro Arthur Smith. Tem uma questão que me marcou muito o Atlanta Falcons quando eles ainda estavam na disputa pelos playoffs no final da temporada, né? Era uma situação ali de 4ª pra gol, um negócio assim, 3ª pra gol. E quem tava em campo era o Cordarrelle Patterson, não era o Bijan Robinson, não era nem o Tyler Algier, né? Que é o reserva do Bijan Robinson, né? E o Falcons tem feito algumas escolhas redundantes. A própria escolha do Bijan Robinson, grande talento. Mas o Tyler Algier é um bom running back, não precisava, né? E agora ele selecionou o Michael Penix, tendo o Kirk Cousins, né? E eu e você, a gente não tinha o Drake London como o principal wide receiver no momento que eles selecionaram, né? Acho que eles poderiam... O Garrett Wilson sai depois, né? Sai. Ele é o segundo wide receiver. Poderia ter sido o Garrett Wilson, mas enfim, eu acho que tem muito talento. E tem uma sequência de wide receivers que até agora, na minha visão, são bem melhores que o Drake London. Chris Olave. O próprio Jameson Williams, que perdeu tempo, ele é um cara que me passa mais confiança do que o próprio Drake London. Eu não era fã. Eu acho um bom jogador. Não era o maior fã do Drake London, né? Mas você olha pra defesa também, tem questões, né? Claro que eles agora têm um head coach defensivo, né? O Raheem Morris, que vinha fazendo trabalhos muito bons na defesa dos Rams. Defesa é muito esquema tático e tal, então você consegue ter uma defesa assim, mediana pra um pouco pra baixo, se for uma defesa bem treinada, né? E eu acho que o Raheem Morris pode fazer isso, né? E tem o Jesse Bates, que vem de uma temporada muito boa, tem o AJ Terrell, que é um bom cornerback, que tem oscilado muito, mas é um cornerback muito bom. A linha defensiva me preocupa, é uma linha defensiva fraca, mas é um time que vai ter que ganhar com ataque, e aí vai depender da situação do Kirk Cousins. Mas assim, eu acho que se for o Kirk Cousins dos Vikings dos últimos 2 anos, eu acho que eles nadam de braçada nessa divisão, pra ser bem sincero. Eu acho que é um time de 11 vitórias e é um time ali que não vai ser... Eu não colocaria eles na elite da NFC com 49ers e Lions, de repente Eagles, dependendo de como eles se recuperarem. Mas eu acho que é um time que pode dar trabalho, que uma lesão aqui, uma lesão ali, um encaixe aqui, outro aqui num jogo de playoff, é um time que pode chegar na final da NFC. Pra mim, esse é o teto do Atlanta Falcons. Você acha isso realista? Então, eu acho que é realista ser o teto, mas justamente por causa disso que eu acabei de falar. É um time que a gente não sabe o que é ainda. Um time que tem boas peças.
aparenta ter boas peças, mas que as boas peças ainda não formaram um bom time em nenhum momento. Então, eu acho que é tudo uma incógnita. Esse ano, será que era o head coach e o quarterback? Que são as duas funções mais importantes do time, fazem uma diferença muito grande. E parece que a Atlanta Falcons resolveu essas duas funções. Mas, até eles provarem que eles resolveram, ainda assim é um time em construção. Me lembra um pouco aquela cena da melhor série já feita na história, Succession. Que o Madsen fala que a empresa deles é uma boa... tem boas partes. Não é uma boa empresa, mas sim. ela tem boas partes. O Atlanta Falcons é isso. O Atlanta Falcons tem boas partes. Ele não é um bom time, mas partes... It's a part shop. Sim. Então é isso. E depois vem uma das melhores falas da série, né? Que é o Madsen fala pro Kendall: eu quero fazer você ficar rico. Aí o Kendall fala: eu já sou rico. Um dos maiores flex de uma série. Pessoal, a gente vai seguir agora no episódio exclusivo para apoiadores daqui pra frente. Os outros 3 times da NFC Sul. Se torne apoiador, link tá na descrição. É muito importante pra gente manter o podcast Caras do Esporte no ar. Você assina pelo Pix, tem acesso a um monte de conteúdo exclusivo. O João, por exemplo, recebe os conteúdos exclusivos dos apoiadores. Faz um ok, João, diz que é muito bom, se você realmente acha, né? Porque você vira um pouco hater meu, né? Mas vê que até o João, que odeia tudo que eu penso sobre Justin Herbert, ele apoia, então se torna... Eu achava que tinha opinião pior que a sua do Justin Herbert, hein? Tem, hein? A gente vai falar logo depois, na parte exclusiva para apoiadores, então se torne apoiador. Muito obrigado.